Então, agora 8 horas e 30 minutos, ou melhor, 20 e 30, né? Que é a noite, deste dia 6 de abril de 2026. Sejam bem-vindos e bem-vindas para nosso segundo encontro, né? Quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo pela primeira vez. Quem está aí pela segunda vez, nós começamos no sábado anterior ao sábado de Aleluia, né? Fizemos apenas alguns combinados, era uma reunião mais de alinhamento e de como que funcionaria esse nosso grupo de estudos preparatório para o Enem, priorizando a redação e as linguagens, né? Que é a minha área. Eu vou possivelmente, né, futuramente, dependendo das demandas e disponibilidade de outros professores, de repente a gente vai ter algum professor convidado aí para falar também de outras temáticas com vocês. A princípio, eu vou falar da redação, vou falar da prova das linguagens, né? Para quem é meu aluno em sala de aula, acrescentando mais algumas coisas, além do que aquilo que eu já falo lá. Para quem não foi e não é meu aluno esse ano também, vão algumas coisas que eu vou falar aqui para outros, de repente é repetitiva, para vocês vai ser novidade. Mas assim, a grande vantagem de um grupo de estudos, eu vou reiterar para vocês, é que não é uma competitividade, né? Não existe uma ideia de que um está competindo com o outro, que um precisa superar o outro. Um grupo de estudos prima pela cooperação, pela colaboração. Então, nós vamos aprender juntos, uns com os outros. Eu sou, assim, acostumado a trabalhar com os professores também, aqui de forma online. Eu sempre comento, né, com os professores é obrigatório o uso da câmera aberta, porque existe um mecanismo que comprova a presença dos professores se ele ficar com a câmera aberta. Aqui, como é um grupo de estudos e eu sei que a realidade é outra, né? Não há essa obrigatoriedade de participar. Quem está aqui é porque quer aprender um pouco mais, né? Quer ter um diferencial na hora da prova de redação e na hora da prova de linguagem do Enem. Então, não vai ter essa obrigatoriedade de abrir a câmera. Eu gostaria de, no final da reunião, fazer um print de tela com todos os que estão participando. Aí, naquele momento do final, ali, se alguém quiser, se vocês quiserem abrir a câmera, talvez seja mais legal, né, para a gente fazer um print com todo mundo que está participando. Quem puder, quem não puder, não tem problema. Quem não quiser, também não tem problema. Outra coisa é a respeito da participação. Eu não sei se vocês já têm participações anteriores em reuniões via Meet, mas tem esses recursos aqui, né, de levantar a mão quando você quer falar. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser, né, falar alguma coisa, levanta a mão antes de ligar o microfone, que é uma maneira mais educada, digamos assim, né, de não atravessar a conversa. Às vezes o outro está falando também. Também tem, acho que vocês já viram ali, vi que alguns já usaram, né? Tem os emojizinhos, né? De joinha, de coraçãozinho, de engraçado, de choro, de negativo. Então, de vez em quando sentirem a necessidade de usar também os emojizinhos, fiquem tranquilos, né? Inclusive agora, eu não sei se vocês viram, mas eu trabalho com 2 monitores, 2 equipamentos, né? Um para ver se está tudo certinho, minha mensagem está chegando. Então, vou pedir para vocês darem um joinha ali agora, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo, estão conseguindo ver ali a projeção, ó, tá tudo certinho, então legal. Beleza, gente, é por aí. Então, damos o pontapé inicial. Eu gostaria de falar para vocês assim que eu fiz aquela enquete, fizemos inicialmente a ideia, a proposta, no caso, né, de fazer esses encontros no sábado, mas, infelizmente, muita gente não conseguiu, né, participar no sábado, não vai conseguir, e parece que nas noites era mais fácil, e eu tenho, aos horários de noite, eu tenho livre na segunda, esse horário das 8h30, e tenho na quinta e na sexta. Como quinta e sexta já é caminhando mais para o fim de semana, eu optei de disponibilizar esse horário para vocês, então, tá? Vai ser um horário que eu vou utilizar esse grupo de estudos aqui como implementação do meu projeto do Ganhando o Mundo, né? Eu estive lá no Canadá
no começo do ano, e aí eu tenho que fazer uma implementação de algum projeto, né, para melhorar a educação em algum sentido. E aí, como eu já tinha essa ideia, acho que tem o João César aí, o Cavalheiros, né, que já participou em encontros passados, aí o ano passado, né, já participou outras vezes. Eu já tinha esse projeto antes, e aí agora a gente vai dar uma incrementada nele, vai fazer ele se tornar oficial. No final da reunião também eu vou passar ali uma lista de presença para vocês, vai ter um Google Forms para vocês preencherem, então a gente vai ver quem que está presente, vou fazer o print de tela, estou deixando gravado, então vai ficar bem oficializado, tá? Bem bacana, caso precise, né, futuramente para vocês aí, para algum, né, assim, nível de, não vou falar de titulação, porque não tem certificação isso daqui, né, mas em nível de participação de um grupo de estudos, aí vocês vão ter comprovações, né, de que vocês participaram futuramente. Beleza? Vamos para o tema de hoje, né, que hoje nós vamos começar a falar da redação. Eu preparei, na verdade, esses slides que eu trouxe aqui para vocês, é um texto que eu produzi há um bom tempo já, na época que eu trabalhava em cursinho pré-universitário, e a gente preparava os estudantes para o vestibular, e o grande temor do vestibular foi a redação, sempre. E agora no Enem também, né? Porque no Enem nós temos 5 provas, cada uma delas vale 1.000 pontos. E a de redação é uma delas, né, que vale 1.000 pontos. Então, uma prova de escrever um texto aí de no mínimo 8 linhas, no máximo 30, tem o mesmo valor de você responder 45 questões, por exemplo, de português, língua estrangeira, educação física, arte e tecnologias, né? Então, é um peso bastante alto para a redação, por isso que a gente prioriza a redação aqui, então. Deixa eu ver, tem mais alguém querendo entrar, vamos permitir. Então, beleza. Vamos dar o pontapé inicial fazendo a leitura desse texto no primeiro momento, e aí eu comento com vocês, né, em que situação esse texto surgiu e o porquê dele. Eu não sei se vocês acharem que fica cansativo só eu ler, né, você pode levantar a mão se alguém quiser fazer a leitura para mim, né, fica tranquilo. São vários slides ali. Eu deixei disponível esse material no Google Classroom, está lá no mural do Classroom também o material, para quem quiser pesquisar depois, né, mais detalhadamente. Por falar em mural do Classroom, eu também vou avisando que tem uma sala, né, no Google Classroom, não sei se todo mundo que está aqui já entrou, né, então é legal vocês entrarem que eu deixo todos os materiais por lá, né, desde o link da reunião, o link do slide que a gente vai usar. Eu vou deixar também lá nas atividades uma folha de redação, porque, gente, vocês vão ter que escrever redação manuscrita, né? Não é porque a gente está fazendo um grupo de estudos aqui online, né, que não vai precisar treinar. Vocês vão precisar treinar e escrever redação à mão. Aqueles que puderem me enviar a redação, pode fotografar e mandar escaneada, ou quem quiser entregar a folha em mãos para eu corrigir, né, fica à vontade. Eu estarei disponível para fazer a correção dessas redações para vocês também, mas é importante que vocês façam, tá? Vou colocar lá, eu ia colocar hoje, mas daí não deu certo a compatibilidade do arquivo lá. Eu vou fazer num formato, acho, JPG mesmo, que é JPEG, né, uma modelo de foto, daí vocês imprimem, quem quiser imprimir, né? É legal fazer na folha específica, porque a linha para passar limpo a redação do Enem é bem maior do que a linha do caderno. Então, se você tenta fazer nesses cadernos universitários aí que a gente usa na escola, as linhas são menores, daí não vai dar certo o número de linhas, né? Não bate. Então, por isso que é legal fazer na folha específica. Mas vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, então. Escrever é um ato que exige empenho, mas todos conseguem. No senso comum, acredita-se que aquele que redige bem, assim o faz como quem respira, sem a menor dificuldade, sem o menor esforço. Porém, esse pensamento não é verdadeiro.
o ato de escrever exige muito do emissor que quer passar uma mensagem ao receptor, pois este, diferentemente do que acontece na fala, na maioria das vezes está ausente na hora da produção textual e o autor, escritor, precisa preencher todas as lacunas deixadas, tais como intervenções, expressões faciais, gesticulações, etc. Gente, todo mundo sabe que um ato de comunicação precisa, no mínimo, esses 3 elementos, né? O emissor, a mensagem e o receptor da mensagem. Falando em redação do Enem, o emissor, quem está escrevendo a redação, a mensagem é a redação, e o receptor, no caso, vai ser os corretores, né? A banca que vai corrigir a redação. Em um texto escrito, o texto escrito é um ato solitário. Quem escreve, escreve sozinho, solitariamente. Quem vai ler, também lê solitariamente. Não há uma interação simultânea entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, quem escreve, quando escreve, tem que prever isso, que na hora da leitura desse seu texto, esse emissor, quem está escrevendo o texto, não vai estar presente para explicar para o receptor lá o que eu quis dizer com isso. Você já aconteceu de você escrever uma redação na escola e o professor corrigir, e aí você não concordar muito com a correção, e o professor falar, não, eu quis corrigir isso aqui e tal. Daí você fala assim, professor, mas aqui eu queria dizer tal coisa. Já aconteceu de você ter que justificar para o professor, para uma professora? Professor, mas eu queria dizer tal coisa aqui. Se já aconteceu, vocês sabem do que eu estou falando. É que quando você escreveu solitariamente, você escreveu para alguém que vai também ler e corrigir solitariamente. Não vai ter essa interação. Então você não vai poder, você não vai nem conhecer quem vai corrigir a tua redação. Então não vai ter momento para você pedir para ele entender da maneira como você queria dizer. Você tem que dizer da maneira exatamente como você queria dizer em palavras escritas. Então, vamos lá. Além da ausência de um dos interlocutores, também é próprio da escrita a necessidade de se recorrer à memória, ao raciocínio, a leituras anteriores, ao que compõe o chamado conhecimento de mundo, bagagem cultural, cabedal de conhecimentos, ou outro nome que você queira dar. A verdade é que a escrita exige um pré-conhecimento do que se pretende escrever, e a agilidade mental para acessar esses conhecimentos é imprescindível. Gente, neste slide aqui do segundo parágrafo do texto, eu vou pedir para vocês, né, ampliarem o quanto vocês puderem o seu repertório cultural. É a palavra mais conhecida, né? Eles chamam de repertório sociocultural. Mas é a bagagem cultural, é o conhecimento de mundo que você tem. De preferência, dando nome aos bois, né? Sabendo decor algumas citações. Citação de trecho de música, de filósofos, de escritores, de filmes que são consagrados, né? Então, esse seu repertório, essa sua bagagem cultural precisa aparecer no seu texto. E, além, então, de você ter que explicar num texto sem você estar presente para a pessoa que está lendo. Você não está presente lá para contar para a pessoa que vai ler o teu texto. Vai ter que fazer tudo isso em palavras. Você precisa mostrar para ela que você tem um bom repertório. Né? E você vai acessar esse seu repertório na hora da prova e escrever ali, então. Bom, isso tudo, se ficar... Eu fiz de propósito, ó, tem gente que não sabia que é possível a gente colocar 2 vezes a palavra se numa mesma frase, ó. Isso tudo se ficar apenas no âmbito do conteúdo, da coerência, do que deve ser escrito. Mas, se adentrar na estrutura, na coesão, na articulação no texto, de como escrever, então a tarefa aumenta ainda mais o seu grau de dificuldade. Pois é necessário também o conhecimento linguístico. É preciso saber os mecanismos de funcionamento da língua e como fazer um bom uso dela para que o texto tenha sucesso. Portanto, escrever não combina com a preguiça. Exige, por isso que o título é difícil escrever? Mas todo mundo consegue. Só não dá para ter preguiça. A gente precisa de um grande esforço. Quem não tem a habilidade, né? Porque é um mito acreditar que algumas pessoas nasceram com o dom, né, para escrever.
todos os escritores, inclusive alguns famosos, que eu já vou citar para vocês aqui, reconhecem que eles aprenderam a escrever por meio do seu esforço, né, deixando essa preguiça de lado e lutando com as palavras para que elas fizessem sentido para quem vai ler depois. E eu acho que duas faces do texto apareceram e que são bem importantes, né? Primeiro, o que escrever, o que eu vou escrever, faz parte do meu repertório sociocultural, do meu conhecimento de mundo. Esse é o que eu vou escrever. Eu tenho que ter o conhecimento daquilo que eu vou escrever. E o como escrever, aí é a respeito da estrutura do texto. Como que eu vou escrever? Eu tenho que escrever um texto dividido no mínimo em 4 parágrafos, em que um seja introdução, 2 parágrafos sejam de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão. Então, isso é o como. Por isso que a gente precisa se esforçar, então, né? Não é uma coisa tão simples assim. Gente, até aqui, tranquilo? Tá fazendo sentido para vocês? Esse texto fez sentido? Suave? Pode dar um joinha ali para saber. Tá, legal. Então, vamos lá. Fora isso, né, tem alguns autores que dizem que não é tão dom assim, né? Que é uma questão de esforço. Até mesmo escritores famosos. Não se pode crer na incapacidade da escrita. Crença essa normalmente recorrente na escola, em exames, em vestibulares e em outros testes seletivos. Todos têm a capacidade de escrever, e a conversa falaciosa de alguns que se julgam impossibilitados de agir diante de uma folha em branco não passa de desculpa. São vários os exemplos de escritores consagrados da literatura mostrando que nem sempre escrever é um dom, que é uma inspiração. João Cabral de Melo Neto, por exemplo, conhecido como o engenheiro da palavra, admitiu que existem escritores inspirados, mas ele mesmo se julga apenas esforçado. Também não sei se já aconteceu com vocês, né, de dar aquele famoso branco. Você está com uma folha de papel em branco na mão, uma caneta, um lápis ali para escrever um texto, e você, agora, por onde que eu começo? Né? Dá aquele branco. Não, eu não consigo, eu não sei. Já aconteceu isso com vocês, provavelmente, né? Acontece com a maioria das pessoas, mas não adianta ficar a gente só como que eu vou dizer assim, na negatividade, nesse ponto negativo, deixar que não consegue, que não sabe. Não, todo mundo consegue. É um ato que todos, é um ato humano, e nós somos seres humanos, então a gente vai conseguir escrever. Um outro cara famoso, Matoso Câmara Júnior, é um linguista brasileiro famoso, ele diz que todo aquele que for senhor de um assunto é capaz de escrever sobre este. E os exemplos não param por aí. Vários escritores, linguistas, estudiosos, intelectuais manifestam-se a respeito e, embora não seja cientificamente comprovado, é possível afirmar que os tais inspirados, aqueles que têm o dom de escrever, não passam de 5%. A maioria é mesmo esforçada. Mas, mesmo assim, é só ver o quanto de texto nos rodeia aí no cotidiano, né? Nós temos um monte de texto todos os dias, gente. Então, significa que tem muita gente que está escrevendo. E, às vezes, eu sei que vocês vão falar assim, mas esses textos aí, mensagem de celular, postagem nas redes sociais, isso conta como texto? Sim, são textos também, né? Na linguagem informal. Mas além desses textos da linguagem formal, desses mensagens de celular, de posts em redes sociais, outras coisas por aí, nós temos um monte de outros textos que nos cercam no dia a dia. São propagandas, né, textos publicitários, são histórias, né, contos, romances, crônicas. Mesmo fora do âmbito da escola, nós estamos rodeados de texto o tempo todo. Rótulos, embalagens, receitas, bulas, né? Enfim, estamos rodeados de texto e eles existem, alguém os está produzindo, né? Então, com certeza todos nós conseguimos. Então, não adianta ficar apenas se lamentando. Eu não consigo. Tenho as ideias, mas na hora de passar para o papel, nunca foi bom em redação.
é preciso sim ir à luta, deixar o negativismo de lado, até mesmo porque ideias negativas atraem outras também negativas, né? E acreditar que basicamente todos estão em igualdade de condições. O que vale é o esforço maior de um em relação ao outro. Na hora de escrever, pode ser que a gente tenha algumas dificuldades, mas é prática, né? É ir cada vez mais treinando e aperfeiçoando. Agora, para aqueles que já foram meus alunos e já escutaram, de repente, a minha comparação de escrever com tocar violão. Gente, eu gosto muito de violão, gosto muito de música. Vocês viram até, eu coloquei uma musiquinha aí a hora que o povo estava chegando, né? Vocês estavam chegando. Mas, assim, infelizmente, eu não tenho habilidade, não tenho o dom. O pouquinho, bem pouquinho de violão que eu aprendi, que eu consegui aprender, foi por meio do esforço. Eu tive que me esforçar muito para aprender as notas e associar umas notas em umas músicas e aprender uma ou outra música, né? Escrever também não é fácil para mim, né? Eu lá na minha época de escola, eu lembro as primeiras correções de texto, muito difícil, tive muita dificuldade, eu só fui aprendendo com a prática, assim como eu insisti para aprender alguma coisa no violão, eu insisti para aprender a escrever. Eu associo muito o ato de escrever com o ato de tocar violão, porque eu não sei vocês, mas eu conheço bem poucas pessoas que são inspiradas mesmo, que conseguem pegar um violão ou qualquer outro instrumento de corda. Normalmente quem toca violão toca outro instrumento de corda e parece que a pessoa nasceu para aquilo. Ela escuta uma música de ouvido, ela consegue tirar no violão. Uma outra pessoa que sabe tocar pede para ela acompanhar, ela acompanha uma música, enfim. Eu chutei 5%, não existe essa estatística aí, né? Mas não sei se dá 5% das pessoas que eu conheço que tem o dom de tocar violão. Assim como bem menos de 5% das pessoas que eu conheço que tem o dom da escrita. Não creio que seja um dom, uma coisa que veio com a pessoa. É uma coisa que ela adquire com o seu esforço. Então, quando aqui se fala em esforço, para a superação, pode ser tanto no aspecto competitivo de exames seletivos, quanto em outros aspectos, profissional, amoroso, até mesmo para se realizar enquanto ser. Já diz uma velha máxima: quem domina a linguagem pode dominar o mundo. E, neste caso, dominar a linguagem é conseguir escrever. Então, bora lá escrever, gente. Esse era o texto que eu trouxe para vocês, né, para iniciar aqui a abertura. Iniciar a abertura é uma redundância, né? Se escrever isso vai ganhar nota ponto negativa, né? A abertura do nosso encontro aqui, então, era esse texto falando, né, de quanto a escrita exige esforço, exige empenho, mas que nós estamos nessa, né? Precisamos e vamos conseguir escrever se a gente se esforçar, se a gente quiser. Eu creio que já é um exemplo de esforço da parte de vocês, né? Dedicarem aí pelo menos 1 hora por semana, né, para participar de uma meet, né, falando de redação e tal. Só isso aí já demonstra um esforço da parte de vocês, né? Você está dedicando 1 hora da semana para fazer isso. Se vocês se esforçarem um pouco mais, né, de conseguir um pouquinho mais de horas pela semana, mais uma meia hora, de repente, para dar uma olhada nas novidades que vai ter lá na sala lá no Classroom, se você puder dar mais uma tentada, né, de escrever uma redação, o ideal, gente, quem está fazendo cursinho preparatório para passar em cursos muito concorridos, como medicina, engenharias, esses outros da área da saúde, quem está bem concorrido, faz pelo menos uma redação por semana. Gente, pelo menos uma redação por semana, tá? Aí, claro, veja só, aqui nós estamos vocês estão 10 pessoas aqui. 10 redações por semana para eu corrigir, né? Seria tranquilo. Todos os alunos que a gente tem, todos os estudantes, é claro que se todos eles fizessem uma redação por semana, eu não teria como corrigir tudo isso, né? Mas então eu acho que vocês têm uma oportunidade, né? Eu me disponho a fazer essas correções para vocês. Se vocês conseguirem, o ideal é isso, né? Escrever uma redação por semana. Tá, e qual o tema?
Qual é o tema que você acha que vai cair? Gente, isso tudo são suposições, né? O tema que eu acho que vai cair, que tema que você acha que é melhor escrever. Eu sugiro, no primeiro momento, nas primeiras semanas, escrever sobre os temas que já caíram nas redações dos últimas provas do Enem. Pega do ano passado, de 2025, de 2024, 2023, 2022, né? Eu tenho conhecimento até de 2020, né? Depois eu já não me lembro mais antes a qual foi. Mas 2020, se eu não me engano, que era sobre saúde mental, né? Aí, nesse intervalo, aí, teve uma sobre a democratização do cinema, um outro tema que voltou à tona este ano, né? Porque nós tivemos, pela primeira vez, um filme que ganhou um Oscar aqui no Brasil, outro que foi indicado. Enfim, foi um tema que já caiu lá atrás, mas não se assustem se cair uma coisa parecida de novo, né? Porque caem sempre as coisas que estão em evidência, assim, e sociocultural. Então, a democratização do cinema, que mais? Aquele de 2023, que é bem famoso, né? Sobre o trabalho de cuidado da mulher. É um tema que o povo gosta de escrever também, é legal. Tem um monte de sugestões para escrever sobre esse tema. Enfim, escolha aí os últimos temas, que vocês acham que sabem um pouco melhor, e não pesquise nada, não peça ajuda para IA, né? A gente usa a inteligência artificial para escrever aqui, no ambiente virtual, mas para escrever à mão não dá para usar a IA, tá? Então, vocês vão ter que usar aquilo que vocês já sabem mesmo. Bom, o que é um texto, basicamente? O texto é um ato de comunicação. Então, já que nós vamos pensar que é um negócio que exige bastante empenho, vamos tentar traduzir o texto de uma forma bem, não vou dizer simplista, mas de uma forma que fique bem evidente para todo mundo o que é um texto. Um texto é um ato de comunicação que um emissor manda para um receptor. É essa mensagem. O ato de comunicação é essa mensagem, então. O emissor é o autor, o produtor. O receptor é o interlocutor, é aquele que vai ler. A mensagem é aquilo que eu quero passar para esse receptor. Basicamente, é isso que é um texto. Né? Aí, se a gente for para o âmbito da escola, né, vai ampliar muito esse conceito. Quer dizer, então, que é até uma placa de sinalização de trânsito é um texto? Sim, é um ato de comunicação. Então. Mas aqui a gente vai restringir esse texto de vestibular, texto do Enem. O que texto que é? É uma comunicação que eu, emissor, vou passar para o receptor, que é a banca corretora. Quem vai corrigir meu texto, eu quero passar para eles uma determinada mensagem, que é a minha opinião com argumentos, né, sólidos que justifiquem aquela opinião que eu tenho. Então, é essa comunicação que eu quero passar para eles. Esse é o conceito de texto. Na escola, a gente estuda diferentes tipos de texto. Eu só trouxe aqui para vocês para ilustrar todos os tipos. Todos não, alguns apenas, né? Aqui são tipos, porque na escola a gente estuda gêneros, são muitos e muitos os gêneros textuais, né? Já que todo ato de comunicação é um texto, então existem muitos gêneros. Os mais comuns são os gêneros em prosa. O que é o gênero em prosa? É isso que vocês têm que escrever no vestibular, que é aquele que é organizado em parágrafos. Aqui, para o Enem, não tem problema. Mas quem vai fazer vestibular, de repente, aí, em uma universidade, deixa eu pensar, uma universidade que gosta de fazer pegadinha, o EPG, por exemplo, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu lembro que quando eu dei aula para a galera que fazia vestibular para entrar lá, eles faziam uma pegadinha na prova. Eles pediam para o estudante, escreva um texto em prosa. Aí os caras estudavam a vida inteira comigo lá, depois que caiu a prova, foi lá fazer o vestibular, e ô professor, falaram lá que era para escrever um tal de texto em prosa. Você nunca falou para nós que esse texto em prosa. Gente, como que eu não falei? A vida inteira nós estamos escrevendo texto em prosa. Texto em prosa significa que é um texto organizado em parágrafos. Você ocupa toda a extensão da linha. É diferente do texto em versos. Qual que é o texto em verso? O texto em verso é um poema. Então, o poema é em verso. Os outros textos que não são poemas são todos textos em prosa. Relatório, narrações, dissertações, são tudo em prosa. Então, eu só aviso isso porque de quem vai fazer vestibular
às vezes caem nessa pegadinha. Eu não sei vocês aqui na região como que é, mas a região de onde eu vim, né, região centro do Paraná, Guarapuava, é muito comum a palavra prosa ser usada no sentido de conversa. Então, prosear, não sei se vocês conhecem essa palavra prosa nesse sentido, no sentido de conversar com alguém, ter um dedinho de prosa, né, prosear, conversar com alguém. E aí, este povo confundia, né? Ah, um texto em prosa, então tem que fazer um texto em diálogo, que tem que ter dois personagens proseando, conversando com o outro. Nada a ver, gente, nada a ver. Esqueçam disso. Ó. O que é prosa? É um texto organizado em parágrafos. É um texto que não é em verso. Tem os poemas que é em verso e os outros textos são em prosa. Não precisa ter diálogo. Aliás, dissertação não tem diálogo, né? Então, se você for fazer narração, aí tem personagens, né? Tem o narrador, aí pode ter até diálogo. Agora, a dissertação, que é o que a gente precisa fazer no Enem, dissertação argumentativa, vai ter na introdução a tese, que é a ideia principal que eu vou defender, e quais argumentos que eu vou usar para defender essa tese. O desenvolvimento, que eu tenho que desenvolver os argumentos, e a conclusão retoma a tese, e no caso do Enem é obrigatório também colocar uma proposta de intervenção, né? Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Esse daqui eu acho que é mais para a galera que não foi meu aluno, porque acho que a semana passada, quem está ali na terceira ADM e na terceira FD do Sertãozinho aqui comigo, eu falei disso na semana passada, né? Mas é um roteiro, gente, né? Eu sei que tem uma galera aí que está, pela primeira vez, está experienciando ter aula comigo, né? Embora eu já conheça a Stephanie, conheça o Nicolas por aí, né? Dos corredores da escola e de outras situações, mas vocês não me ouviram falar disso ainda. E, gente, isso daqui, para mim, esse passo a passo, a etapa de produção, as etapas de produção do texto, é um negócio que vocês precisam treinar, mas precisam muito treinar. Eu insisto ali na sala de aula para que vocês façam. Quais são as etapas de produção? A primeira, ler atentamente as propostas para compreendê-las, para compreender bem o que está pedindo. Estou colocando no plural, pensando que vocês vão fazer, de repente, mais de uma prova. Além do Enem, pode ser que faça algum vestibular também, alguma outra coisa, né, que seja seletiva. Então, é preciso, no primeiro momento, ler atentamente as propostas e compreendê-las bem, o que está pedindo, para não escrever sobre outra coisa, né? Não fugir do assunto. Segundo, fazer um esquema. O que é fazer um esquema? Sublinhar as ideias essenciais no comando e anotar a tempestade de ideias. Deixa eu antecipar para vocês uma ação. A gente vai fazer isso daqui. Vocês não se preocupem que não vai ser uma hora de só eu falando aqui, uma hora eu falando. Vai ter um momento de silêncio aqui também, que eu vou pedir que vocês peguem a caneta, uma folha de caderno, e a gente vai fazer essas 3 primeiras etapas a gente vai treinar hoje. Já vou dizer para vocês como que nós vamos fazer. Então, a primeira é ler atentamente o que é para fazer. A segunda, fazer esquema, que é sublinhar ideias, anotar as palavras que vêm à cabeça. A tempestade de ideias é tipo você anotar tudo aquilo que lhe vier à cabeça a respeito daquele tema. Né? Lá na prova do Enem, dá para fazer? Claro que dá. Você não pode fazer na versão definitiva da folha de redação, obviamente. Mas o caderno, né, aquele caderno que serve de rascunho, ali você pode rabiscar o quanto você quiser. Então, faça a anotação da tempestade de ideias. Depois disso, você faz um planejamento. Este daqui é a espinha dorsal da redação. É a coisa mais importante da redação, é o planejamento. Porque no planejamento é que você vai definir qual é a tese, você tem que ter clareza, né? Quem não sabe muito bem ainda o que é uma tese, sugiro que arranje um materialzinho paralelo e estude. Gente, a tese é uma opinião do autor, é um ponto de vista, mas que tem que estar de acordo com os direitos humanos, tem que estar de acordo com aquilo que a prova está pedindo. Muita gente pensa que numa redação, uma dissertação argumentativa, é um texto de opinião, então eu vou defender a minha opinião lá. Não é defender a minha opinião, não é? Porque não é uma enquete, uma pesquisa de opinião, é uma dissertação
que a opinião a ser defendida precisa ser comprovada com argumentos e respeitar os direitos humanos, né? Então, muitas vezes, algumas opiniões não respeitam os direitos humanos, de todos os humanos, eu estou falando, daqueles de quem a gente gosta e de quem a gente não gosta, né? De branco, negro, amarelo, indígena, mulher, velho, direita, esquerda. Gente, nós temos que defender uma opinião que respeite o direito do ser humano, de todos. Então, essa opinião é a que tem que ser defendida. E o planejamento tem que estar muito claro, né, qual é essa tese. Tem que estar muito clara a tese, qual que é a opinião que eu vou defender. Aí, a partir dessa tese, eu vou encontrar argumentos que vão provar isso que eu estou falando, né? Então, vamos ver na prática como que dá para fazer. Bom, depois que você faz esse planejamento, o que é o planejamento? Eu normalmente sugiro fazer o primeiro parágrafo, né? O planejamento pode ser o primeiro parágrafo, porque, fala sério para mim, quando vocês leem um texto, pode ser uma dissertação argumentativa, pode ser uma notícia, uma reportagem, quando você lê o primeiro parágrafo do texto, você já não tem noção de tudo o que ele está defendendo? Qual que é a ideia? Que vem? Então, o primeiro parágrafo do texto, ele tem já a base, né? A opinião base e os argumentos que vão ser defendidos ali. Então, já quase que convence só o primeiro parágrafo. Tipo, o desenvolvimento é para tirar a prova real mesmo. O desenvolvimento é para matar a pau, é para mostrar que realmente você tem razão de estar defendendo a opinião que está defendendo. Então, é por isso que a gente desenvolve. Bom, depois de fazer esse planejamento, que é o primeiro parágrafo, a gente vai para o rascunho. Né? Tem ali uma folha própria para fazer o rascunho no caderno de provas. Sinto muito informá-los, quem já fez o Enem, quem já fez, né, a prova, sabe que não bate o tamanho da linha do rascunho, não é o mesmo tamanho da linha de passar limpo, é maior, a largura da linha do rascunho é maior, a folha de versão definitiva é mais estreita. Eu acho que é porque a folha de versão definitiva é uma folha grande, né, que tem mais espaço, enquanto a do caderno, né, que é a do rascunho, é uma folha pequena que está ali dentro do caderno. Daí ela acabou diminuindo, né? Ela é menor de tamanho, aí por isso as linhas também são menores. Então tem que escrever com uma letra um pouquinho menor no rascunho, né, do que a letra que vai fazer na versão definitiva depois. Bom, e a quinta e última etapa, corrigir a redação e passá-la a limpo. Aí, como assim corrigir a redação, professor? Olha, sugestão minha que eu sempre falo, vocês têm no primeiro dia de prova, das 13 horas até as 18h30, para você ficar numa sala fazendo a prova. Das 13 às 18h30. A minha sugestão é você começar pela redação. A minha sugestão sempre foi, comece pela redação. Ah, mas ela está lá no meio da prova. Não faz mal. Vai lá no meio da prova, né? Ela vem no meio do caderninho. Aí você faz primeiro a redação, tudo isso aqui. Leia atentamente o que é para fazer. Faça esquema, rascunhando ali do lado, né? Faça o planejamento, escreva o rascunho, né? Beleza. Fez isso? Eu creio que demora uns 40, 45 minutos para você fazer tudo isso. Tá? Você vai chegar vão te entregue a prova pela 1h30, no máximo 1h30 vão te entregar a prova. Então, até as 2h15, mais ou menos, você tem que ter feito a redação, o rascunho dela. Aí deixa quieta essa redação por enquanto e vai lá fazer as outras atividades, as outras provas, né? Você tem a prova de linguagens para fazer, então vai lá fazer a prova de linguagem. É de matemática, no mesmo dia tem de matemática, né? Então faz um pouco das outras provas. Quando você estiver cansado de tanto ler aqueles textos da prova de linguagens e de marcar a alternativa correta, aí eu acredito que depois de umas 2h30 de novo, ou seja, lá pelas 5 horas da tarde, 4h30, 5 da tarde, volte para a tua redação e passe a limpo nesse momento. Daí depois você volta lá novamente, né, para fazer as outras questões. Eu sugiro começar pela redação, né, para você ter bastante tempo, bastante tranquilo para fazer, né. Bom, aqui, gente, para vocês só conferirem depois, né, nos slides, quem quiser um pouquinho mais de informações, tem uma por uma das etapas, né, para fazer a redação. Então, a primeira, a leitura atenta, para você entender
o que é para escrever. Por isso, para você saber o que é para escrever, vai depender muito do conhecimento que você tem do tema. Se você tem leituras anteriores, se o teu conhecimento de mundo, se a tua bagagem cultural dá conta daquele tema, com certeza você vai bem, né? Porque a primeira coisa é o que tem que escrever. Então, leia atentamente todos os textos de apoio. Precisa ler todos os textos de apoio? Sim. Às vezes tem 2, às vezes tem 3 textos, 1, 2 páginas, no máximo, 2 páginas para você ler os textos de apoio. Depois, a técnica do brainstorm, né, tempestade de ideias, que é muito bom para você evitar fluxo de consciência no texto. Não sei se vocês sabem o que é o fluxo de consciência, mas quando a gente vai escrevendo e pensando, você vai escrevendo e pensando, você está registrando o teu fluxo de pensamento, o fluxo de consciência. E o fluxo de consciência não é articulado. Eu estou pensando uma coisa e o meu pensamento vai pegando o gancho daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa. E aí, se eu não penso antes de escrever, eu estou fazendo isso, registrando os pensamentos, a maneira como eles vão surgindo na minha cabeça. Por isso que é bom organizar antes, né? Primeiro pense, anote o que você pensa, organiza esse pensamento, né? Que é a terceira parte, né? Aí que é o que você vai fazer o planejamento, você vai organizar o que é a tese, e quais os argumentos que eu vou usar para, né, corroborar, que provar essa tese que eu estou defendendo. Depois, o rascunho, que é o momento de você fazer a primeira versão do texto, né? O rascunho não vai ser corrigido, então não se preocupe se você passar da linha, dos limites e tal, não precisa se preocupar com isso, né? A hora que você for fazer a segunda versão, que é a última, a versão definitiva, essa é aquela que vai ser entregue para a galera, banca examinadora lá, corrigir. Então aqui tem que estar limpeza geral, não pode ter borrão, tem que respeitar as margens esquerda e direita da folha. Verifique ali as instruções da prova antes de passar o texto a limpo. Tem um monte de coisa escrita ali, né, para vocês verificarem o que não pode ter ali nessa redação. Mas essa é uma parte mais assim, pessoal, eu diria. Só tem algumas coisas que vocês precisam melhorar, né? Não borrar muito, obedecer a margem esquerda e direita. Lembrem-se de que eu falei que é um texto em prosa. Prosa é texto parágrafo que vai até o final da linha. Então não adianta você, uma frase você vai até o final da linha, a outra deixa meia linha, a outra mais um quarto de linha. Daí fica parecendo que é verso, não fica parecendo que é prosa. Então, cuidado com isso. É preciso obedecer a margem direita da folha também, não apenas a margem esquerda, tá bom? Bom, critérios gerais para a correção dos textos. O que vocês têm que pensar de maneira geral? A gente vai trabalhar no próximo encontro as competências do Enem, as 5 competências. Mas, de maneira geral, a primeira coisa que eles vão olhar é se o teu texto está limpo, bonito. A letra está legível, não tem borrão, respeita a margem esquerda e direita, está escrito a caneta preta esferográfica, né? Então, é essa a primeira coisa. A apresentação. Eu chamo de estética, porque acho que é a palavra mais legal. Você pegar aquela folha de redação com uma letra legível, que é a primeira coisa, né? Quem tem letra ruim de entender, gente, treine. Se não quiser treinar caligrafia, escreva letra de forma, né? Pode escrever letra de forma, não tem problema, mas a letra tem que ser legível, né? Então o texto tem que estar bonito, fácil do povo entender. Na correção, você vai ver a questão de acento, de ortografia, de pontuação, de concordâncias, aquela norma padrão da linguagem. Evitem usar palavras que vocês não sabem o significado. Às vezes uma palavra sabe que você é bonita, ouviu falar e você acha que é uma coisa e vai usar ali e de repente não é aquilo que você acha. Pode usar palavras simples, né? Mas escrevam de maneira correta, palavras simples, objetivas, né? Hoje a gente fala muito em palavra assertiva. Sejam assertivos, né, na linguagem. A coerência do texto tem que ter sentido lógico. A pessoa que vai ler vai ter que entender a informação que você passou. Então, não pode ter incorreções, né? Não pode falar bobagem.
né? Observar se não existe contradição. Uma hora você está defendendo o negócio, daqui a pouco você já não está mais defendendo, você está condenando. A coerência é isso, né? A coerência é o sentido do texto, tem que fazer sentido. Primeiro de tudo, tem que fazer sentido para a pessoa que está lendo, e ele não pode ter contradições, né? Ele tem que ter o mesmo sentido do começo ao fim. A coesão é a organização entre as partes do texto. Basicamente, um texto em prosa, ele é feito em parágrafos. Os parágrafos são feitos por frases. As frases são feitas por palavras. Então, organizadas, né, nessa ordem aí. Sugestão. Em cada parágrafo, não só no primeiro, mas já olha no primeiro parágrafo, para o texto se ver se ele é coeso, ele tem que ter pelo menos 3 pontos finais em cada parágrafo. 3 pontos finais em cada parágrafo. No primeiro parágrafo, um ponto, que é o que marca a tese do texto. O segundo ponto, que pode ser uma contextualização, né? E o terceiro ponto, que pode ser até um argumento, já que você está apresentando ali. Mas tem que ter pelo menos 3 frases. E elas têm que estar conectadas. É legal começar o parágrafo, isso eu vou falar também aqui nos encontros, nas próximas vezes que a gente se encontrar. Começar no parágrafo com uma palavra referencial, que faça referência a alguma coisa que foi citada no parágrafo anterior. Vocês entendem o que eu estou querendo falar, né? Começar o texto fazendo referência com algo que foi citado anteriormente. Hoje eu estou só despejando um monte de informação para vocês, tá? Mas depois a gente vai esmiuçar um pouco melhor cada uma delas. E a última questão, o tema e o tipo. O texto tem que estar de acordo com a proposta, tanto dentro do tema quanto do tipo. É dissertação argumentativa, e aí você vai ter que descobrir qual é o tema, então, que você vai ter que fazer. Gente, ou na prática, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo aqui agora, ou na prática. Deixa eu ir lá para o último slide antes disso, que eu vou pedir para, enquanto tomo uma aguinha aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Ah, meu Jesus Cristinho. Vou ter que compartilhar o grandão aqui mesmo. Eu vou compartilhar com vocês esse forms, pedir para vocês preencherem aqui agora, que vai ser o controle, né, de quem que estava, da onde que é, que tal, né? Só responder as perguntas que são ali, né? Eu acho que na minha conta 5 minutinhos. Eu vou colocar o cronômetro aqui, vou dar 5 minutinhos. Se precisar mais de 5 minutos, vocês me avisam daí, tá? Deixa eu colocar aqui 5 minutinhos o timer e aí quem terminar antes me avisa também. Oi, Mariana, pode falar. Ali no e-mail de contato pessoal, pode ser o arroba escola ou tem que ser o arroba pessoal mesmo? Pode ser qual você quiser. Qual você... Quem tem o arroba escola, eu prefiro o arroba escola, mas se não, pode ser outro, não tem problema.
Beleza, Evelyn? Quem for terminando, pode avisar que já terminou aqui. Só para se não gastar todos os 2 minutos e meio que tem ali. Eu já terminei também. Tá, beleza. Então, acho que todo mundo já terminou, na verdade. Deixa eu tirar o cronômetro dali, para não fazer barulho. Ok. Então, beleza. Eu preparei esse daqui porque cada uma das reuniões, só para a gente ter um controle, né? Eu sei que está gravado, tem os nomes de vocês ali, de quem participou da reunião, mas esse é um documento mais legalzinho, né? Mais formal para mostrar quem que estava e o que a gente fez. Então, ou na prática aqui, né? Que vou tentar sempre deixar no finalzinho um testezinho para a gente fazer. O engenheiro da palavra é o nosso na prática. O objetivo, então, é praticar as etapas de planejamento e organização pessoal, combatendo o mito da inspiração instantânea. É aquilo que eu falei, que nossa, a pessoa se inspira assim, não. E não dá para registrar o fluxo de pensamento, né? A gente tem que filtrar primeiro o que pensa, para daí saber o que vai escrever. Então, a primeira parte. Aqui está falando que 5 minutos. Deixa eu ver, todo mundo enviou agora, Mariana, Lui, tá, beleza, valeu, gente, obrigado ali pelo Forms. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Se vocês puderem anotar, porque vai ter que fazer manuscrito, tá? Anotar numa folha esse tema. Como combater ou mitigar o impacto das redes sociais na saúde mental? Esse é o tema. Então, eu vou pedir para que vocês anotem primeiro esse tema, como combater ou mitigar o impacto das redes sociais na saúde mental. Professor, o que é mitigar mesmo? É tipo diminuir o máximo que possível. É o máximo possível. Se não é possível combater, pelo menos diminuir, né? Porque o impacto das redes sociais tem sido grande na saúde mental e tem gente que está tão viciada que não vai conseguir combater de uma hora para outra. Mas vamos pelo menos tentar diminuir. Tá bom, obrigada. Beleza, então essa é a ideia. Aí, gente, sem texto de apoio, tá? Sem nada, não tem texto de apoio, não tem pesquisa, vocês escreveram o tema, veja que esse é um tema, né? Não é uma tese ainda. Agora, durante 5 minutos, eu gostaria que vocês anotassem absolutamente tudo o que vier à cabeça sobre esse tema, sem filtros. Vai lá. Podem ser palavras ou podem ser frases, pensamentos completos. Então vamos lá. Agora eu vou colocar. Bom, não vamos ter 5 minutos. Eu vou diminuir para 3. Agora eu vou colocar de novo o timer ali, ó. 3 minutinhos para vocês pensarem. Tudo que te vier à cabeça, tá marcando ali, ó. 3 minutos. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vão escrevendo tudo que te vier à cabeça a respeito desse tema. Frases, palavras, pode ser soltas ou conexas.
Vindo só o nosso cronômetro, ó, barulhinho bem tranquilinho, né? Não assusta ninguém. Então, gente, essa primeira parte, né, que eu pedi para vocês fazerem, o brainstorm. Brainstorm, tempestade de ideias a respeito, né, desse tema aí do impacto das redes sociais, né, na nossa saúde mental. Como que a gente pode combater esse impacto negativo, obviamente, né? Bom, por isso que eu coloquei um tema bem amplo, para vocês irem pensando o que fazer. Agora, a parte 2, estou olhando aqui, 9h27, né? O nosso combinado é até 9h30, então não vai dar tempo de fazer a parte 2. Vai ficar de tarefa para vocês aí, né? Para vocês fazerem a parte 2 e a parte 3. O que é a parte 2? O esqueleto, né, que é o planejamento, esqueleto estrutural, que eu falei de espinha dorsal do texto, né? Com base nas anotações, montaram a estrutura de uma dissertação seguindo o roteiro. Qual é a opinião central? Selecione pelo menos 2 argumentos que comprovem, né, a sua tese e a ideia de conclusão. Que, principalmente que solução que você está propondo. Né? Qual que é a proposta de solução para esse problema? Eu vou pedir para que essa parte 2, né, vai ficar de tarefa aí, eu em resumo, eu gostaria que vocês pudessem escrever pelo menos um parágrafo de mais ou menos 6 linhas, tá? 5, 6, 7, 8 linhas. Então, que vocês escrevam um parágrafo de mais ou menos 6, 7 linhas com esse esqueleto do texto que vocês propuseram, das palavras que vocês colocaram quando eu propus, né, aquele tema ali, então. Beleza? Claro? Tranquilo? Um parágrafo, sendo que nesse parágrafo vai ter que ter a tese, que é a sua opinião central, e pelo menos 2 argumentos que comprovem a tese e a proposta de solução para o problema. Vamos tentar fazer isso tudo em um parágrafo de 6, 7 linhas, 8 linhas, aí mais ou menos. Tá bom? Bom, feito esse parágrafo, aí vocês vão para o checklist, né, o passo 3, e autocorreção. Vai escrever esse parágrafo de introdução, e aí você vai ver. Se você estiver escrevendo no papel, você respeitou a margem? Sim, você vai ver. Dê uma olhada se você respeitou as margens de esquerda e direita, se a ideia faz sentido, né? Você tem coerência, você não mudou de opinião no meio do parágrafo, e se elas estão bem articuladas, as frases, as ideias estão bem articuladas, não estão muito repetitivas, ou não estão soltas aí no parágrafo, então. Beleza? Então vai ficar isso de tarefa para vocês, vão na prática. Vocês fizeram a primeira partezinha aqui, que foi a tempestade de ideias, agora vocês vão montar o planejamento dessa redação, né? Se alguém quiser apresentar na próxima semana, né? Se alguém quiser, claro que não é nada obrigatório. Isso vocês apresentam. Se alguém quiser ver, ó, o meu ficou assim. Aí eu posso até usar, né, o texto de modelo para ver, né, para julgar ali se ficou mais ou menos isso, onde é que dava para melhorar e tal. Se quiser apresentar. Se não, se quiser me mandar no privado também, por WhatsApp, né, se quiser tirar uma foto do parágrafo que você escreveu e me manda no WhatsApp mesmo, para eu dizer para vocês o que eu achei, também fica a critério. Beleza, gente? Então, deu o nosso tempo, né? Vocês já preencheram, inclusive, a presença e a avaliação do encontro. Deixa eu só parar de compartilhar aqui e fazer aquele print, né, de quem está participando da reunião hoje. Quem quiser abrir a câmera, abre. O da Ana está aberta o tempo todo ali, né, Ana? Quem não quiser, não faz mal. Se vocês quiserem passar um perfume para sair cheiroso na foto, né, eu vou compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp daí, tá? Então vamos lá. Quem abriu a câmera, um sorrisão para a câmera aqui no 3. 1, 2, 3. Cadê o sorriso? Muito bem, gente. Deixa eu só colocar ali no nosso grupo, ver se deu tudo certo. E aí, tranquilo, a gente já para com a gravação. Beleza, deu tudo certinho lá, gente. Gente, então acho que era por isso, não ficou aquele tempo para vocês esclarecerem dúvidas, mas qualquer coisa, se precisarem, né, manda uma mensagem aí no WhatsApp, pode escrever lá no Classroom também, que eu recebo instantaneamente, tá? Hoje,
foi meio corrido, porque 1 hora é pouco tempo para tanta coisa que a gente tem que falar, né? Mas nas próximas vezes a gente vai esmiuçando mais. E fazer também, vai ter joguinhos, vai ter umas maneiras mais lúdicas a gente desenvolver o tema. Valeu, gente. Obrigado por hoje, pela presença de vocês, e nos vemos por aí. Até a próxima semana, no primeiro momento, né? Semana que vem tem. Daí na outra semana, se não me engano, vai ser feriado, né? Que é recesso do 21 de abril. Mas semana que vem ainda temos aqui tranquilo. Abração, boa noite para todos e até a próxima. Tchau, professor. Vou encerrar a gravação aqui. Tchau, professor. Tchau, até mais.